Olá, pessoal. Nós estamos aqui na nossa orientação acadêmica especial, tá? Nós somos tutores do Paulo Penha, eu sou o tutor Dante de Física. Hoje a temática que nós vamos trabalhar é tecnologia da informação e comunicação. Quando a gente fala tecnologia, está referenciando todo tipo de técnica, né, que você usa para emitir, para armazenar, para troca de informação, troca de dados e comunicação. E quando fala tecnologia, não está necessariamente associado a algo sofisticado. É todo tipo de técnica que você usa para emitir algum tipo de informação e tipo de livro, por exemplo, é uma forma de tecnologia, é uma forma de. Quando você usa, por exemplo, o outdoor, você vê na rua um outdoor, aquilo ali também é uma forma de tecnologia, de informação e comunicação, as nossas redes, hardware, softwares, todos esses aparatos, né? Se a gente for querer até pegar mais atrás, está envolvido os rádios, as TVs, o telégrafo, e quer ir mais atrás, está até os papiros. Ali eram o que? As tecnologias. Hoje nós estamos na era da eletrônica. Então, a bola da vez são os computadores, né? A informática. E todo tipo de tecnologia que está ligado à informação, ao armazenamento e à troca, né? Seja a parte de streaming, seja a parte bom, né? Me deu a parte de. Me fugiu agora a palavra. Troca de. Videoconferência, igual a gente está fazendo, Luciano. Essa sincronia, né? Sincrônoma, né? Troca de informação sincrônoma. Atividades síncronas, eles agora, alguns deles estão acostumados a isso. Isso, ainda mais hoje, com a época da pandemia, né? Nós estamos na moda, né? Das atividades síncronas. Tudo isso está ligado à tecnologia da informação. Então, nós vamos entrar assim, muito na parte técnica da coisa, porque não é o foco, não é a intenção. Então, pegando esse panorama, seria todo esse contexto, todos esses tipos de técnicas usadas para isso. Então, quando você pegou um smartphone e abriu ali o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Twitter, né? Twitter, e tá se comunicando, isso é uma forma de tecnologia da informação. Os aplicativos, né? Que eu falei, os softwares, tudo isso está ligado, não só a parte, né, que a gente usa das grandes mídias, das TVs, rádios. Aí, pessoal, se quiserem dar alguma entrada. E aí a gente, pegando esse gancho que o Danter está falando, de que a tecnologia não significa, como ele falou, né, um instrumento sofisticado, mas é todo tipo de técnica, a gente pode remeter um conteúdo mais histórico, a gente pode conversar lá com o Pedro depois, que, por exemplo, o celular, como o Danter mostrou, vem lá da parte das guerras, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Né? A Segunda Guerra Mundial, os armamentos, toda a questão estratégica das guerras passou por uma evolução de tecnologia. A própria Guerra Fria, que tinha aquela corrida espacial, né, entre Estados Unidos e Rússia, aquilo ali desenvolveu tecnologia. Então, enquanto alguns estão aqui, acho que a Luciana e o Wallace estão por celular, eu e o Dante estamos pelo computador. Então, o computador também vem dessa época, né? Tá? E a gente desemboca hoje em dia, se a gente for pensar essa coisa de guerra, a gente teve uma guerra, né? A guerra comercial, ano passado, retrasado, entre Estados Unidos e China, né, que envolve o 5G, é uma guerra tecnológica, mas existe uma geopolítica ali por trás também. Ainda mais se a gente for considerar algumas ideias de que o 5G poderia permitir espionagem de uma forma não captável, né, que existe essa conversa. Então, a gente vê que tem tanto uma questão tecnológica quanto uma questão geopolítica. E o texto da orientação acadêmica especial fala dessa geopolítica participando dessa tecnologia da informação e comunicação. Exatamente. Pegando o seu gancho, já que você foi para a área geográfica, vou também para a área biológica, vou trazer um pouquinho, né, a questão da tecnologia para a área da saúde. A gente está falando muito em pandemia hoje, a gente fala muito em desenvolvimento de vacina, e pegando também a característica, né, geopolítica, até
nesse âmbito, a gente tem o desenvolvimento de uma vacina que leva toda a questão tecnológica que você precisa em cima daquilo, todos os conhecimentos, todos os equipamentos, mas também a guerra, o quê? Quem vai produzir a vacina primeiro? Qual o laboratório que vai ganhar essa corrida, né? Então, a tecnologia, o que a gente está querendo fazer trazer com essa orientação acadêmica para vocês mostrar que a tecnologia ela caminha por todos os âmbitos, sejam ele área da saúde, seja ele geografia, história, como o Igor relatou, né? A gente chamaria o Pedro para comentar, física, enfim. O Dante caiu. Não, continua, depois ele volta. Então, enfim. E aí a gente tem todo esse questionamento em cima da tecnologia. Como que ela caminha, né, nesses âmbitos. E já que ele tocou nesse assunto, a tecnologia, ela hoje é tida como um campo de disputa também, né? Samsung, Apple, agora Xiaomi, e aí? Então a gente está querendo levantar essa conscientização na cabeça de vocês, esses questionamentos, essas perguntas, do quanto a tecnologia ela está influenciando na vida das pessoas, não só no âmbito realmente de aproveitamento, de melhorias, mas tanto no âmbito político, quanto no âmbito da saúde, como no âmbito do conhecimento, da informação, da velocidade com que é passada a informação, que também é o tópico da nossa orientação acadêmica, e aí a gente quer levantar esses questionamentos na cabeça de vocês. Complementando, né, a Lu, então, eu acho que o ponto central disso tudo é que a tecnologia da informação, ela, de certa forma, ela veio para mudar o nosso panorama mundial, né? Ela veio para facilitar vidas, só em compensação, ela também pode provocar aspectos negativos. Mas bora falar dos positivos primeiro. Vamos supor, se a gente não tivesse essa tecnologia da informação desenvolvida, como é que a gente ia conseguir colocar em tempos próximos a quantidade de pessoas que estão com coronavírus? E fazer essa comparação, pessoas que estão com coronavírus no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, e juntar tudo e fazer um panorama das pessoas que estão com coronavírus no Brasil, das pessoas infectadas e, infelizmente, das pessoas mortas. Será que se a gente tivesse coronavírus há 100 anos atrás, será que a gente ia ter os dados em tempo real? Provavelmente não, né? Então, por mais que ainda ocorram uns pontos de desencontro, né? Teve até um certo momento que o governo chegou a passar uma certa informação e a mídia discordou, mas mesmo assim, como a mídia possui, de certa forma, né, os meios de comunicação, possui bastante artefatos tecnológicos, eles fizeram por conta própria esse comparativo de pessoas mortas e pessoas infectadas por coronavírus. Então, vocês podem perceber que, por meio da tecnologia da informação, a gente já consegue imaginar mais ou menos, vocês podem perceber que o percentual de pessoas infectadas, né, é um gráfico de uma função normal. Então, ela começa pequenininha e realmente fez sentido. Então, em março, já estava se projetando como é que seria o comportamento das pessoas infectadas com coronavírus no final do ano. Será que há 100 anos atrás a gente ia conseguir fazer essa projeção? Então, a matemática era maravilhosa nesse sentido. Por quê? E aquela coisa, né, Alas? Desculpa. Graças à tecnologia da informação, é que essa troca entre os cientistas, né, de conhecimento possibilitou esse surgimento dessa vacina em tempo recorde, né? Graças ao WIB, né, à rede de internet, que ela surgiu, o início da WIB foi no meio científico, né, pela finalidade de troca de informações científicas. E você vê que, graças a essa linha de informação, essa rede de informação, diversos países se comunicam, trocam conhecimento, né, o que permitiu esse tempo recorde, né, de desenvolver uma vacina, que antes demorava décadas. Exatamente. Seu microfone é desligado, Lula. Sim, sim. Está desligado? Complementando o que o Dante estava... Então, só para... Oi? Complementando o que o Dante está falando, a questão de velocidade de formação de uma vacina, né? Para vocês terem
uma ideia, a vacina mais rápida que a gente construiu na história foi para o Ebola, e ela demorou 5 anos. Então, e isso há pouco tempo. Então, para vocês terem uma noção de como que a tecnologia ela vem evoluindo na rapidez necessária para a adaptação do que o ser humano, do que a natureza, do que o ecossistema precisa, né? Então, a gente tem que fazer esses levantamentos, a gente tem que fazer essa pergunta. E outra coisa que eu gostaria de enfocar com vocês é com relação a uma fala do Wallace, que ele diz o seguinte: será que há 100 anos atrás a gente teria essa mesma velocidade de informação, a gente saberia esses dados como a gente sabe hoje? A gente pode colocar como exemplo a gripe espanhola. Vocês devem estar ouvindo falar muito sobre a gripe espanhola da década de 20. E a gripe espanhola, ela matou muito mais que o coronavírus tem matado hoje. E o problema será, aí a gente passa a se perguntar, e aí eu quero perguntar para vocês, será que a falta de informação, na verdade, tinha na época, mas não como hoje, será que a dificuldade na transmissão dos dados, da informação, do diagnóstico, do conhecimento, quanto será que isso interferiu também no número de mortos lá atrás e no número de mortos que a gente tem hoje, né? A gente está enfocando isso dentro da pandemia que a gente está vivendo, porque realmente é uma situação crítica, os números voltaram a aumentar, a gente ainda hoje, eu escuto muitas pessoas perguntando, poxa, mas a gente está tão avançado em umas coisas, como é que uma doença como essa consegue acabar, consegue destruir, né? Então a gente tem que parar para pensar o que a gente pode melhorar, o que a tecnologia está influenciando e o quão pior seria, talvez, se a gente não tivesse essa tecnologia que a gente tem hoje, né? E também, né, para fechar, beleza, foi complementando a Luciana, como é que a gente está atrasado em algumas coisas? Aí vem um pouco da minha opinião. No ano passado, acho que teve um médico, eu não sei se é verdade, um médico chinês que já estava prevendo, ou seja, que poderia ter um surgimento do coronavírus. Mas aí o que aconteceu, aí vocês podem confirmar se é verdade ou não, ele foi abafado. Então, assim, a tecnologia existe. Será que as pessoas que utilizam essa tecnologia utilizam para coisas boas ou ruins? Será que, imagina, se explodisse o início do coronavírus no final do ano, será que teríamos carnaval esse ano? Então, são essas coisas que, por mais que a gente seja desenvolvido em vários aspectos, temos desenvolvido bastante tecnologia, mas quem comanda a tecnologia são as pessoas. Então, elas vão utilizar a tecnologia para coisas, para seus próprios interesses. E somando a isso também, a tecnologia da informação ela é boa, só que também daqui a alguns anos a gente vai ficar um pouco refém dela, né? Em relação aos empregos também, a tecnologia da informação roubou certos empregos, por exemplo, cara que faz, né, digitação, já não existe mais. Já está roubando alguns empregos em caixas de supermercado, né? Então, geralmente... McDonald's. Só pensar o McDonald's. Antes da pandemia, muita gente teve oportunidade, né? Tem aquela... Você compra, você vai no McDonald's, paga, escolhe seu lanche, paga e pronto. Você não precisa falar com nenhum caixa. Então daqui a alguns anos isso pode acontecer. E o que a gente tem que fazer para se precaver em relação a isso? É óbvio que a gente não precisa ter medo, porque não vai ser tudo que vai acabar, né? Não faz sentido. Mas, por exemplo, a tecnologia foi boa no sentido de ter o Uber. Imagina se na crise, no desemprego, não tivesse Uber. As pessoas iam trabalhar como, né? Então, o Uber ele ajudou a criar novos empregos, ao mesmo tempo que a tecnologia é disruptiva, né? Ela acaba com empregos, ela gera novos outros empregos. Então, a gente tem como objetivo, e a educação ajuda nessa parte, a tentar se adaptar. Então, um conselho, talvez, né, que seria interessante para vocês, em termos não de agora, mas daqui a alguns anos, é tentar aprender, depois de vocês passarem a pessoa certo vestibular e tal, aprender um pouco de programação, porque, querendo ou não, é uma coisa que seria interessante todo mundo saber, porque é aquela história, você sabendo bem programação, sabendo alguma coisa, já te estimula você a aprender mais, e daqui a alguns anos pode ser uma habilidade importante do que simplesmente só saber fazer conta, né? Só saber coisas da escola, né? Que, de certa forma, a escola é importante, mas que não tem aquele modelo tradicional. Então, só para a gente não passar muito do ponto, então é isso, né? Acho que a tecnologia ela ajuda, de certa forma, né? Como, né? Para a gente ver o comportamento do coronavírus depois de meses, sem a gente nunca ter chegado durante
comportamento do coronavírus, por exemplo, em dezembro, né? Sendo que a gente descobriu, estava planejando isso em fevereiro, né? Visualizando, e realmente está acontecendo, né? O gráfico começou muito pequeno, aumentou e está caindo. E a segunda onda é do nada? Não, né? A possível segunda onda. Não. É modelagem matemática que faz com que a gente consiga prever a segunda onda. Então, a tecnologia da informação é importante, ela ajuda bastante a gente, cria novos empregos, só que acabam com outros. E acho que a nossa função é tentar se adaptar da melhor forma possível e entender que as pessoas utilizam a tecnologia da informação para seus interesses. Podem ser tanto interesses bons como interesses ruins. Então, E é essa reflexão que a gente quer jogar para vocês aqui na Orientação Acadêmica Especial. A gente quer perguntar a vocês, a gente quer que vocês tragam também para a gente, né, para a gente discutir lá no nosso grupo de WhatsApp, o quanto a tecnologia está na vida de vocês, para que vocês usam a tecnologia, será que ela foi importante esse ano? Será que ela mais ajudou ou será que ela prejudicou? A gente sabe que se a gente ficar o tempo todo bombardeado de informação do jeito que a gente está, muita gente tem adoecido, né, assustado. Enfim, a gente quer tentar fazer essas reflexões na cabeça de vocês. Esse foi o objetivo da nossa Orientação Acadêmica Especial. Tentar levantar alguns pontos e fazer com que vocês tragam para a gente também. Então, tenta discutir, mostra vantagem, mostra desvantagem, enumera para a gente, tá bom, galera? E hoje, né, a gente estava... Desculpa, Hugo, perdão. A gente está falando hoje, né, de volume de informação sendo transmitida. Hoje, no smartphone, por exemplo, ele converge ali vários tipos de tecnologias que a gente tinha antigamente. Rádio, televisão, né? Hoje você consegue se comunicar de forma instantânea. E a gente pode até criar um neologismo, né? Tecnologia da desinformação, como a Luciana estava dizendo ali. Você passa tanta informação... hoje com uma velocidade tão rápida, né? Então, possibilita o surgimento de falsas informações, falsos dados, as famosas fake news. Então, a gente tem também, a tecnologia, ela traz soluções para algumas coisas, mas ela tem efeitos colaterais, ela traz alguns problemas adjacentes, né? E hoje nós estamos vivendo uma época muito grande do excesso de informação e, por que não dizer, desinformação, né? As coisas truncadas. Então, a gente também tem que se adaptar e aprender a fazer esse filtro e a procurar as fontes certas para poder não tomar caminhos, né, errados, né? O WhatsApp, por exemplo, é um aplicativo aí, que quando a gente falou, os softwares também são tecnologias de informação, que permite uma troca de informação em tempo real, tá? Você se comunica a todo instante com qualquer pessoa e o número de fake news, né, o número de falsas informações que são passadas ali no volume tão rápido é um problema que surgiu também, decorrente dessa tecnologia, desse processo acelerado de você transmitir os dados. É uma coisa que tem que pensar. E quando a gente está fazendo... Então, hoje você pode... Uma coisa também, o Wallace, aproveitando para enganchar aqui, sobre empregos que são tomados era que ia resolver todos os problemas, né? A gente já está em 2020. Bom, aí, falando que não ia ter mais professor, não ia ter mais sala de aula, que as pessoas iam usar a internet para aprender. Aí você vê, nós, como professores, né, e vocês como alunos, se a gente não tem um papel também como mediador, como filtro dessas informações, né? Ver o que é técnico, o que não é, né? O que é exagero, o que é coerente. Então, a função do professor, além de ter que se adaptar ao novo tempo, à nova tecnologia, igual a gente está fazendo aqui, né? Usando uma videoconferência, usando hoje tem os quadros digitais, os PowerPoints, né? Os data shows, né? Então, a gente também serve, a gente tem uma função também nova, que é filtrar esse excesso de informação que chega, para que nos construa um panorama aí complicado, né? Igual eu já fiz aí com a questão do coronavírus, o quanto de desinformação. Funciona ou não o lockdown, né? O lockdown é mais prejudicial do que você liberar, então você fica nessa briga entre informação científica e senso comum, né? E no processo acelerado, né? O que o Danter está falando, a coisa das fake news, não é coisa nova. É novo a gente pensar nisso na tecnologia. Mas lá atrás, quando a Luciana fala da gripe espanhola, por exemplo, o que rolava eram os boatos, né?
Então, o que a gente tem que perceber nesse momento, quando o Danter fala do volume das informações, e aí o que disso é verdadeiro, o que é falso, ou o que é falseado, que é a verdade colocada de uma outra maneira, de uma maneira errada, né? E entender que nós hoje somos produtores de informação. Até pouco tempo atrás, antes de ter os celulares, né, coisa a gente só assistia, a gente só consumia a informação. E, assim, será que vocês andam produzindo informação também por aí? Senso crítico sempre, né? Beleza, galera. Então era isso que a gente queria introduzir um pouquinho na cabeça de vocês. Volta, debate com a gente, que é importante, tá bom? Esperamos vocês. Obrigada pela atenção. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.